Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, esse é o canal sobre livros e leitura, canal voltado à promoção, divulgação de livros sobre diversas áreas do conhecimento, como a teologia, filosofia e com menção especial e honrosa à literatura. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre os livros que eu li no mês de novembro, ok? Para começar, eu comecei o mês de novembro lendo um livro do Otto Maria Carpo. É uma coleção de ensaios, tá? Na verdade são 2 volumes de ensaios. O primeiro volume é esse aqui, tá? Ensaios Reunidos, do Otto Maria Carpo, tá? Esse livro aqui é o volume 1, que inclui aí um total de 7 livros que o Otto Maria Carpo escreveu sobre literatura, sobre crítica literária. E também há ensaios aí também sobre política, filosofia, teologia e etc. Tá? Sociologia, música, a presença da música é importante nos ensaios do Carpo. Tá? Aqui, esse volume 1 inclui livros que vão da Cinza do Purgatório até Livros na Mesa. Tá? É um livrão gigante, tá? É um livraço tanto pelo tamanho quanto pela qualidade. Um total aqui de mais de 900 páginas de ensaios. Tá? Esse volume 1 eu já terminei, já li. Estou lendo agora o volume 2, tá? Desses ensaios reunidos do Otto Maria Carpo. Tá? Eu tinha parado na página 130 e alguma coisa. Tá? Tinha parado aqui no ensaio Um Conto de Fadas. Tá? Aí continuei a leitura do livro e parei agora na página 333, que é o ensaio sobre T.S. Eliot e o John Milton. Tá? Então eu li aqui mais 200 páginas desse livro do Otto Maria Carpo. Inclusive eu recomendo a leitura de qualquer um dos livros do Carpo. Ele tem, além desses 2 volumes de ensaios reunidos, ele tem também a famosíssima História da Literatura Ocidental. Há uma edição pela edição do Senado, que tem um total aí de 4 livros, né? São 4 livros na coleção. Há também uma outra edição, não lembro, acho que é da Leia, que lançou também a obra com um total, acho que de 10 volumes. Tá? Esses livros do Carpo eu recomendo assim, altamente, com certeza são livros excepcionais sobre crítica literária, tá? Especificamente crítica literária. E além desses 2 volumes de ensaios reunidos, o Otto Maria Carpo lançou também a história da literatura ocidental, e também há um livro dele sobre a literatura alemã, né? Que é muito, muito bom, né? Recomendo assim também. Tá? Então comecei o mês de novembro lendo mais algumas páginas dos ensaios reunidos do Otto Maria Carpo no volume 2, tá? Dessa edição que saiu pela Top Books e pela Cidade Universitária. Universidade, editora Universidade. Tá? Depois desse livro, dessas 200 páginas do Otto Maria Carpo, né, que eu pretendo continuar lendo ainda o livro no decorrer do ano que vem, até terminar o volume 2. Além desse livro do Otto Maria Carpo, eu li também em novembro esse autor aqui que ninguém conhece, ninguém gosta, que segundo a grande escritora georgiana Flannery O'Connor, disse que escrevia quando estava embriagado. Na verdade, gente, eu não acho que o Poe escrevia quando ele estava embriagado, tá? Quem escrevia embriagado talvez seja assim um Kafka, sei lá, um Kleist, né? Edgar Allan Poe ele escrevia num nível hard assim da brisa, da loucura, da imaginação, né? O Edgar Allan Poe ele precisava ele parece que está num nível muito mais avançado de loucura para poder escrever o que ele escreveu. Tá? Então a Flannery, quando diz que Allan Poe escrevia quando estava embriagado, é lógico que ela está brincando, ela está sendo bem modesta, né? Está sendo bem modesta porque, na verdade, talvez ela tenha lido alguma coisa do Poe, não tenha lido tanta coisa para fazer esse comentário, mas é muito pertinente, porque quem lê Poe, a primeira impressão que tem é de que esse cara é realmente muito doido, tá? Eu li então, depois do Otto Maria Carpo, esse livro aqui, ó, tá? São contos de terror, de mistério e de morte, tá? E é um livro assim extraordinário, um livro maravilhoso,
Um livro incrível. Eu sempre tive assim um pé atrás para ler o Allan Poe, apesar de já ter lido outro livro dele de contos, tá? Numa edição em inglês, não lembro de qual editora, mas que tinha uma quantidade muito reduzida de contos. Acho que 5 contos mais ou menos, talvez aqueles contos mais populares. E quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado, falei, não, eu vou comprar um livro do Poe e vou ler aí uma quantidade maior de contos, né? Ele também escreveu poemas e todos eles são extraordinários, mas esse livro aqui do Edgar Allan Poe, Contos de Terror, de Mistério e de Morte, né, que foi o segundo livro que eu li em novembro, me surpreendeu bastante. Fazendo aqui uma ponte, o Otto Maria Carpo faz também um comentário sobre o Allan Poe, dizendo que o Allan Poe consegue transformar tanto o terror, quanto o mistério, quanto a morte numa obra de arte, né? Ele consegue pegar temas assim assustadores, cenas terríveis, coisas que a gente olha e fala, cara, que é isso, né? Que imagem terrível, assim, que cena horrível de assassinato, de esquartejamento, de morte, de pessoas assim numa situação realmente lamentável. E o Alan Poe consegue transformar todas essas cenas, esse peso assim da morte, do terror, né? Ele consegue transformar isso em uma obra de arte. E, sobretudo, ele consegue isso através da habilidade que ele tem com o uso da linguagem. Se eu fosse dar assim, uma síntese, é lógico, uma síntese muito pessoal, pelo menos foi a impressão que eu fiquei, é que Alan Poe ele pode falar sobre qualquer coisa. Ele tem habilidade suficiente para falar de qualquer coisa e transformar isso numa obra de arte. E transformar isso numa coisa bela, bonita. Porque é impressionante, ele conta uma história de alguém assim, à beira da morte, uma situação terrível, e você acaba o conto com a impressão de uma beleza assim, extraordinária. Sabe? Poe é realmente um escritor acima da média. Né? Talvez assim, um dos poucos. Deixa eu só fazer uma observação. Até uma tendência assim, de que a literatura norte-americana não é uma grande literatura, né? Produziu Nathaniel Hawthorne, produziu lá o Edgar Allan Poe e outros autores, mas que não chega a ser uma grande literatura, como a literatura inglesa, como a literatura francesa, a literatura russa, né? Mas eu acho que Poe coloca um pouco isso daí em xeque, viu? O Poe ele consegue, Edgar Allan Poe e outros, o Herman Melville, não posso deixar de falar, Mark Twain, também Mark Twain que escreveu as aventuras do Huckleberry Finn, que escreveu também as aventuras do Tom Sawyer, e o Nathaniel Hawthorne, que escreveu aquele livro famosíssimo que é A Letra Escarlate, né? Então existe sim, né, essa ideia de que a literatura norte-americana ela é uma literatura bem fraquinha. Isso aí não é bem verdade não, viu? Existe sim muita boa literatura produzida nos Estados Unidos, e o Poe ele chega assim um dos ápices da literatura norte-americana. Mas enfim, esse livro aqui, Contos de Terror, de Mistério e de Morte, do Edgar Allan Poe, tem esses contos aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá? Muitos desses contos já são famosíssimos, como Berenice, Morella, Ligeia, A Queda do Solar Usher. Aqui está traduzido A Queda do Solar Usher. A gente sempre, eu pelo menos sempre vi falar desse conto como A Queda da Casa de Usher, né? Aqui está como A Queda do Solar Usher, né? E o título original em inglês é The Fall of the House of Usher. Então é A Queda da Casa de Usher. Não sei de onde o tradutor tirou solar, mas enfim, quem sou eu para questionar o Oscar Mendes? O cara traduziu Shakespeare, gente. Como é que eu vou falar mal do cara? Mas enfim, né? O cara traduziu aí como A Queda do Solar Usher. Eu odiei essa tradução de Solar Usher, tá? Dá vontade de tirar esse aqui e corrigir ou não corrigir, mas dar uma outra opção de interpretação, seguir essa outra opção que é A Queda da Casa de Usher. A Queda do Solar Usher eu achei brega, eu achei horrível. Para mim continua como A Queda da Casa de Usher, The Fall of the House of Usher. E existem outros contos aqui. Alguns contos me surpreenderam mais, tá? Eu não vim aqui para falar sobre o livro especificamente, vou falar sobre os livros que eu li no mês de novembro.
Mas além daquela casa de hoje, o Wilson me impressionou bastante, tá? Um conto aqui em especial eu quero fazer menção, que foi dessa segunda leitura do Poe, o conto que eu mais gostei, que se chama O Demônio da Perversidade. O Demônio da Perversidade. Nessa edição aqui ele está na página 205, tá? É um conto assim fabuloso, fabuloso, fabuloso. O título original é The Imp of the Perverse. É um livro extraordinário, um conto fora do normal. Esse Demônio da Perversidade é extraordinário, tá? E nessa segunda leitura foi assim o que eu mais gostei. Mas vamos pro próximo livro. Próximo livro que eu li em novembro, depois do Carpo, depois do Edgar Allan Poe, foi esse livro aqui, Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Já fiz menção aqui do Gogol outras vezes, que é um dos escritores que eu mais admiro dentro da literatura russa. É evidente que numa literatura que você tem Dostoiévski, que você tem Tolstói, um autor como o Gogol talvez fique ali um pouco esquecido, né? Fique ali deixado de lado. Mas é porque também numa terra de gigantes como Tolstói e Dostoiévski, né, que não atinge ali a altura dos caras, em geral vai ficar ali um pouquinho abaixo, sendo esquecido, e a menção sempre a esses grandes escritores. Gogol é também um dos maiores escritores da literatura russa. O Eric Auerbach, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Eric Auerbach, nesse livro aqui, extraordinário, que eu ganhei de presente do meu brother, Felipe, esse livro aqui, Mimesis, do Eric Auerbach, o Eric Auerbach faz a seguinte colocação. Ele diz que o realismo russo começa com Gogol, em especial na obra O Capote, que é uma novela, um conto do Gogol, e também com Almas Mortas. Então, na verdade, Gogol ele inaugura o realismo russo na literatura, né, com o Capote, com Almas Mortas, de acordo com Eric Auerbach, do Mimesis, nesse livro Mimesis. E esse livro aqui é fabuloso, tá? Fabuloso. Além do Almas Mortas do Gogol, recomendo também a leitura do Capote e outras histórias. Há uma edição lançada pela editora 34, vale muito a pena. Além também do Almas Mortas e o Capote, recomendo talvez uma das maiores peças de teatro da literatura universal, que é O Inspetor Geral. É uma sátira, assim, é uma comédia, é um livro extraordinário. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar então do último livro que eu li no mês de novembro. Na verdade, não li um só, li mais três livros do mesmo autor. Desse cara aqui, ó, Henrik Ibsen. Henrik Ibsen é um escritor norueguês, tá? Escreveu nessa edição aqui tem 6 peças de teatro do Ibsen, como vocês podem ver aqui. Tem O Inimigo do Povo, O Pato Selvagem, tem também Hommersholm, uma coisa assim, eu não falo dinamarquês, né? A Dama do Mar, também Solness, o Construtor, e o último livro, Quando Despertamos de Entre os Mortos. Eu li desta edição aqui no mês de novembro 3 desses livros que foram indicados pelo professor José Monir Nasser, tá? E que o Carpo também fala muito do Ibsen, e aí tomei como referência e não me arrependi. São livros extraordinários, são peças de teatro de uma qualidade excepcional. Entendi que não é à toa que Ibsen é chamado de Shakespeare burguês, né? Que ele é chamado assim, o maior dramaturgo depois de Shakespeare. Realmente é um escritor extraordinário. Eu li dessa edição O Inimigo do Povo, li também O Pato Selvagem e li Quando Despertamos de Entre os Mortos. Não vou fazer muitos comentários sobre esse livro do Ibsen, porque eu pretendo falar sobre algumas peças do Ibsen em vídeos específicos. Mas esses 3 livros aqui que eu li são extraordinários. São peças de teatro de deixar você chocado, de deixar você impressionado. É um autor fabuloso. Eu já tinha lido do Ibsen O Pequeno Eyolf, e talvez para você que não conhece a Ibsen,
Ele é autor daquela famosíssima peça chamada Casa de Bonecas. Tá? E além da Casa de Bonecas é o mais popular do Ibsen, com certeza, mas ele é autor também do Peer Gynt, do Brand, do Hedda Gabler, então escreveu peças famosas. É um daqueles poucos autores que nós podemos dizer assim que vale a pena ler tudo, né? Vale a pena ler tudo que o cara escreveu. Esse livro aqui, desses três que eu li, eu faço uma menção assim especial ao livro Um Inimigo do Povo. Essa primeira peça aqui, Um Inimigo do Povo, é um livro fenomenal. É uma peça de teatro de deixar você suspenso, de deixar você entre o céu e a terra. É um livro maravilhoso, ok? Então são esses os livros que eu li no mês de novembro, tá? 3 peças do Ibsen, Edgar Allan Poe, o Almas Mortas do Gogol e o Otto Maria Carpo, mais um pouquinho aí dos ensaios reunidos. Há uma grande vantagem de se ler ensaios é que você não precisa ler o livro de ponta a ponta, né, do começo ao fim, e também não precisa ler ele de uma vez. Você pode escolher ler ensaios selecionados, ou você pode escolher ler ele de ponta a ponta, só que fazendo pausas aí de acordo com as suas preferências e necessidades. Tá bom? Então essas são as leituras que eu fiz no mês de novembro.